Mateus capítulo 24, do versículo 29 até o versículo 51. Nós vamos falar sobre a segunda vinda do Senhor Jesus, quando o nosso mestre virá, e ele virá. E a frase que resume tudo isso para nós é tão somente essa simples frase: Jesus voltará. Jesus voltará. E a pergunta que esta frase exige que nós, cada um de nós façamos é: você está preparado? Eu estou preparado? E o tema dessa mensagem hoje, dessa última parte do Evangelho de Mateus, capítulo 24, é: Jesus voltará. Você está preparado para se encontrar com o Senhor? Jesus vai falar sobre isso àqueles discípulos e vai fazer um alerta. A primeira parte, então, vejamos, o Senhor Jesus vai falar sobre a sua volta. Para que a gente entenda bem como isso está sendo colocado, é bom que a gente lembre que quem escreveu este evangelho foi o evangelista Mateus, que lá no princípio, quando o Senhor Jesus o encontrou, ele tinha um outro nome, o nome dele era Levi. Ele era um cobrador de impostos corrupto, mas o Senhor Jesus teve um encontro com ele e transformou a vida dele, mudou completamente a sua história. O Senhor Jesus o perdoou, ofereceu a ele uma oportunidade, ele seguiu a Jesus, e ele é quem primeiro escreve e relata para nós o que ele viu e ouviu da boca do Senhor Jesus. Isso significa algo muito importante para nós. O Evangelho e a relação do Senhor conosco sempre foi uma relação graciosa. Jesus veio na sua primeira vinda e ofereceu graça, ofereceu salvação para os homens. Quando ele anuncia que ele partirá, ele diz: é necessário que eu morra, para que os pecados de vocês sejam pagos. E eu vou ressuscitar, vou para junto de meu Pai preparar um lugar, para que um dia, quando eu voltar, eu possa levá-los comigo. Quem o Senhor Jesus levará com eles? Com ele? Homens como Mateus, homens que um dia foram pecadores, homens que em algum momento da sua história viveram de forma pregressa, mas quando tiveram contato com o Evangelho do Senhor Jesus transformou as suas vidas. Mateus então é esse autor e que tem essa experiência de vida e tem essa expectativa. Mateus tem um desejo muito profundo, que os seus compatriotas judeus, que quando Jesus veio, eles não o reconheceram como o Filho de Deus, não adoraram, não ouviram sua mensagem. Mateus tem um compromisso profundo de fazer com que eles entendam. Então ele escreve rapidamente um evangelho para os judeus, para que os judeus entendam. E esse evangelho é um evangelho onde Mateus vai constantemente, sistematicamente citar o Antigo Testamento e mostrar: o Senhor fez promessas lá atrás, o Senhor cumpriu essas promessas aqui. O Senhor nos prometeu o Messias veio. O Senhor nos prometeu que esse Messias pagaria a nossa dívida, o Messias pagou a nossa dívida. E Mateus faz isso, do primeiro capítulo ao último capítulo, ele sempre fundamenta o que ele está dizendo com o Antigo Testamento. Ele constantemente está fazendo esse movimento para mostrar: não brinquem com Deus, Deus diz e Deus faz. Não deixem para amanhã essas decisões que vocês precisam tomar, porque Deus fala e Deus cumpre o que ele faz, e a prova é isso que está diante de vocês. O próprio Filho de Deus esteve encarnado, habitou entre nós. E se Deus prometeu que ele viria, ele veio. E se ele prometeu que viria novamente, pode ter certeza, ele virá. E então é bom que a gente tenha isso em mente antes de começar a ver o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: eu voltarei. Jesus diz a partir do versículo 9: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Jesus está dizendo: eu vou voltar. E esse é o primeiro ponto para nós. Jesus voltará. Como que isso vai ser? Jesus descreve: será o fim, que é a boa notícia, será o fim da grande tribulação que a igreja estará enfrentando. Quando esse dia chegar, tudo vai acabar, toda essa tribulação terminará. E é interessante que o profeta Isaías, lá no capítulo 13, ele já havia nos falado sobre isso. Isaías capítulo 13, de 6 a 13, diz assim: uivai, pois, está perto o dia do Senhor, vem o Todo-Poderoso com assolações, pelo que todos os braços se tornarão frouxos, e o coração de todos os homens se derreterá.
assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente. Olharão atônitos uns para os outros, o seu rosto se tornará como o rosto flamejante. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos exércitos, e por causa do dia do seu ardente furor. Isaías já havia dito, e agora quando nós lemos essas palavras de Jesus, as palavras elas cabem perfeitamente naquilo que Isaías havia dito. Jesus está tão somente repetindo, e Mateus faz a questão de fazer essa repetição, de marcar isso, porque todo judeu que conhecia o Antigo Testamento, quando ele ouve essas palavras de Jesus, o sol se escurecerá, a lua não dará mais o brilho, as estrelas cairão do céu. Todo judeu já sabia do que estava falando. Estava falando que um dia o Senhor viria sobre essa terra para julgá-la, não mais para salvá-la, mas para julgá-la. E então todo judeu consciente precisava ser lembrado que Jesus voltaria. E nós ocidentais não tão habituados e com pouca intimidade com o Antigo Testamento, precisamos ler e ouvir essas palavras. E nós precisamos deixar que essas palavras estremeçam o nosso coração. Jesus voltará. A gente vive dia após dia lidando com coisas, lidando com dinheiro, lidando com paixões, lidando com sonhos, lidando com desejos, e poucas horas do nosso dia nós gastamos pensando sobre estas coisas. Jesus voltará. Nesse dia o sol logo ao nascer se escurecerá. Haverá uma cosmologia completamente diferente. Haverá uma inversão de tudo que a ciência diz que é real e é exato. Essas coisas mudarão. A gente sabe, e a nossa ciência diz que as estrelas são infinitamente maiores, são de grande proporção, maiores do que a nossa estrela, que é o Sol. Mas o Senhor Jesus disse, nesse dia as estrelas cairão do céu. E aí alguém podia pensar assim, não pode ser, a Bíblia está errada, não tem como isso acontecer. Nós não sabemos como é que vai acontecer. Mas quem disse isso foi o Filho de Deus. O Filho de Deus diz, tudo que vocês enxergam hoje, eu vou quebrar isso tudo. Eu vou quebrar a lógica dos homens, eu vou quebrar a razão dos homens, eu vou quebrar a ciência dos homens, e esse céu vai se desenrolar como um pergaminho diante dos olhos dos homens. Esse é o dia da vitória do Senhor, esse é o dia da vinda do Senhor Jesus, e desse dia nenhum homem escapará. O profeta Joel, no capítulo 2 da sua profecia, dos versículos 25 e 26, ele vai nos falar também a respeito disso. Aliás, de 28 a 32, ele diz, e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Nós conhecemos essa primeira parte, citamos muito. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. E aí a continuação, nós nem sempre lemos até lá, mas a continuação fala sobre o terrível dia do Senhor, e Joel diz, o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. O que Joel estava dizendo é, o Espírito do Senhor vem, e o Espírito do Senhor vai fazer com que o Evangelho alcance os corações. Mas logo depois do Evangelho ser pregado às nações, o sol se escurecerá e se tornará em trevas. E a mesma linguagem de Isaías, é a mesma linguagem de Joel, e a mesma linguagem de Mateus, de Lucas e de Marcos.
E não é por um acaso que isso está repetido, é para que você entenda, Jesus voltará. Você está preparado para isso? Como será esse dia para você? Apocalipse diz que a volta do Senhor Jesus será um dia doce e amargo. Será um dia doce para aqueles que renderam suas vidas a Cristo Jesus, que têm o Senhor como seu Salvador e a sua única esperança. Mas será um dia amargo para aqueles que se recusaram a crer, e para aqueles que ignoraram todos os chamados e todos os alertas que o Senhor fez. Esse dia de convulsões cósmicas perturbará não apenas o universo, mas perturbará a alma e o coração das pessoas. E esse será o anúncio e o primeiro sentimento de quem padecerá por toda a eternidade, pagando pela sua rebeldia contra Deus. O Senhor Jesus voltará. Lucas 21, versículos 25 e 26 diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Já imaginou? Você já imaginou a gente morando aqui em Assis e ouvir o barulho do mar? E alguém noticiando que vem uma onda aí que vai alcançar esse lugar? Já parou para pensar em alguma coisa desse tipo? É óbvio que eu estou conjecturando aqui com vocês, mas a ideia que Lucas está passando é essa, é a ideia que as nações tentarão escapar da face do Senhor. O versículo 26 diz: haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Jesus voltará. Você está preparado para esse dia? Esse dia será audível e será inconfundível. No século XIX, em 1830, uma moça, membro de uma igreja holandesa, ela teve uma visão, e dessa visão surgiu uma doutrina que incomoda muito, porque é uma doutrina que não é bíblica, mas as pessoas, como não vão conferir as escrituras e saem acreditando em qualquer pessoa, naquilo que elas dizem, porque sonharam, porque viram, acreditam, muitas pessoas acreditam num arrebatamento secreto, que um dia os cristãos serão tirados e o mundo continua vivendo e a coisa continua andando. Jesus não voltará secretamente. Existem pelo menos 3 denominações que acreditam. Uma que Jesus já voltou em 1844. Outra que acredita que Jesus voltará num dia e ninguém vai perceber, só vão perceber depois a ausência. E aí, isso gerou uma série de livros que se tornaram filmes, chamado Deixados para Trás, onde as pessoas, elas estão, um dos filmes que tem, a pessoa está dentro do avião e de repente, algumas pessoas, inclusive o piloto é arrebatado e vai embora secretamente, e aí quem é que vai descer o avião e a vida continua e as pessoas vão ter que viver com essa ausência? A ciência vai dizer, foram os extraterrestres que abduziram. Mas isso não tem base bíblica. Você não encontra um único versículo na Bíblia que diz que haverá um arrebatamento secreto de cristãos. Mas você vai encontrar muitos textos, como esses que eu citei para vocês, que a vinda do Senhor Jesus vai ser em glória, em grande poder, vai ser audível e vai ser inconfundível. O Senhor Jesus já veio uma vez humilde, nasceu numa manjedoura, viveu numa cidade pequenininha chamada Nazaré, e realizou o seu ministério durante apenas 3 anos, junto com 12 homens simples, lá na Judéia e lá na Galileia, mas isso foi a primeira vinda dele. Quando ele fala a respeito da segunda vinda, quando ele sobe aos céus, os anjos dizem para os apóstolos: por que vocês estão olhando para o céu? Vão cumprir a missão de vocês, porque um dia, do mesmo jeito que vocês viram ele subir, vocês também verão ele descer. Só que nesse dia, ele não virá apenas para 12 homens, nesse dia ele não virá apenas para a Judéia e para a Galileia, nesse dia ele não virá apenas para o Oriente, mas nesse dia ele aparecerá no céu sobre as nuvens, com poder e glória, e ele sairá do Oriente e aparecerá no Ocidente como um raio, como um relâmpago, todo olho verá. Jesus voltará. Você está preparado? Qual vai ser a sua reação nesse dia? Aonde você estará? O que você estará fazendo? Jesus virá e todo olho verá a face do Senhor, todo olho verá a sua glória, todo olho verá, porque será inconfundível. Ele não veio ainda, pode ter certeza, porque quando ele vier, ninguém mais duvidará da existência de Deus, da existência do seu Filho, e do Evangelho, e do poder de Deus, e de que houve oportunidade para a salvação. Alguns creram, outros não. Para aqueles que creram, a vida eterna com Deus. Para aqueles que não creram, a punição eterna
diante de Deus, mas não da presença doce e graciosa, mas da presença justa e irada de Deus contra o pecado e contra aqueles que praticaram o mal. Jesus virá com poder e grande glória. E é isso que Jesus está nos ensinando nesse texto, e é isso que nós precisamos considerar, que quando esse dia chegar, nós precisamos estar prontos. O apóstolo Paulo, preparando a igreja de Tessalônica, lá no capítulo 2, no capítulo 1 da segunda carta, dos versículos de 7 a 10, ele diz: e vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade da eterna destruição, banidos da face do Senhor e de toda a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Crerão nele naquele dia. O Senhor Jesus virá. Você está preparado? Ainda, o livro de Apocalipse, no capítulo 6, dos versículos 12 a 17, diz: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto, o céu se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada pelo vento forte, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira dele, e quem é que pode suster-nos? O Senhor Jesus virá. Você está preparado? Porque nesse dia a diferença entre vida e morte é se você acreditou no amor de Jesus por você, se você recebeu a oferta de salvação pelo Evangelho. Então a primeira parte desse texto, Jesus fala sobre isso. Ele fala que Ele voltará, algo que é confirmado tanto pelos profetas do Antigo Testamento, quanto pelos escritos do Novo Testamento. Jesus voltará. Quando Jesus voltar, qual será a primeira ação do Senhor Jesus? A palavra de Deus nos ensina, e Jesus fala sobre isso, a partir do versículo 30 e 31, quando o Senhor Jesus voltar, a primeira atitude dele será reunir e revelar o seu povo. É interessante que há um movimento em toda a Escritura, que mostra que a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, porque por mais incrível que isso pareça, os homens que são racionais não entendem que eles foram feitos para Deus, que quando eles se afastaram de Deus, a vida deles foi desorganizada, foi desconfigurada, e esse mundo entrou em ruína, e a única maneira de consertar isso é quando o homem volta para Deus. O homem racional não entende isso, mas o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 8, ele diz que toda a criação, ou seja, tudo aquilo que não é racional, todos os animais terrestres, os animais marinhos, as aves que povoam o céu, todas as criaturas de Deus, por mais que não pensem, por mais que não sintam, toda a criação, é o que Paulo diz, geme e aguarda a revelação dos filhos de Deus, porque aquilo que os homens racionais não sabem, a criação toda sabe, tem absoluta certeza de que o cativeiro em que ela está, dessa desconfiguração, desse mundo arruinado, só vai acabar quando o Senhor Jesus voltar, e quando o Senhor Jesus revelar o seu povo. Vejam isso em Romanos capítulo 8, dos versículos 18 a 23, porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou.
na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta a angústia até agora. E não somente ela, mas também nós. Ou seja, até aqui ele não estava falando de seres humanos, ele está falando da criação mesmo, de tudo o resto além de nós. E ele diz, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Paulo está dizendo, eu não vejo a hora do Senhor Jesus voltar. Mas não só eu, tudo que Deus criou. Infelizmente alguns homens que se dizem racionais, eles não estão nem aí para Deus. E eles não entendem o que está errado nesse mundo. Mas até o seu animalzinho de estimação dentro da sua casa, até a plantinha que você coloca água, até esses seres que não se movem, eles sabem o que está errado na criação. Eles sabem o que está errado no mundo. O que está errado é que Deus criou um povo para ser seu e esse povo se rebelou contra ele. O que está errado é que o homem tenta construir um caminho para Deus, quando Deus já construiu um caminho até o homem. O que está errado é que o homem acha que ele pode merecer Deus, quando Deus ofereceu para ele favor e graça. O que está errado é que o homem espera qualquer outra coisa, mas não espera a vinda do Senhor Jesus. Mas a criação aguarda e geme a expectativa por ver a revelação dos filhos de Deus. E Jesus diz para os apóstolos, quando eu chegar nas nuvens com poder e glória, eu, ao som da trombeta, eu vou enviar os anjos, e os anjos vão reunir todo o povo de Deus. Se Deus nos permitir esse privilégio, Apocalipse diz que aqueles que estiverem vivos, no abrir e fechar de olhos, serão transformados sem passar pela morte. Veja que bênção. E nós seremos reunidos com uma multidão de santos que virão com o Senhor. E que depois de reunidos todos nós juntos, nós vamos receber o corpo que a terra, o mar e o fogo vão devolver. Mas não aquele mesmo corpo destruído pela corrupção, mas um corpo absolutamente transformado à semelhança do corpo de Cristo. E juntos, reunidos nas alturas, junto com um Deus cheio de poder e glória, nós veremos o Senhor com o sopro da sua boca, destruir o homem da iniquidade, e lançá-lo juntamente com Satanás, com os demônios e com todas as almas daqueles que morreram, sem se dobrar diante do Senhor, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Que Apocalipse diz, essa é a segunda morte, é a morte para a eternidade. O Senhor Jesus diz que o segundo ato dessa vinda gloriosa dele é reunir o seu povo, é ajuntar o seu povo, é colocar todo o seu povo debaixo dos seus braços amorosos, é juntar. Os anjos falam isso, ele diz versículo 31, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Todo o povo de Deus será chamado, o Senhor Jesus voltará. Você está preparado? Você vai ser chamado junto com esta multidão do povo de Deus? Hoje é um dia para você se arrepender dos seus pecados e render a sua vida ao Senhor Jesus. Porque esta é a única oportunidade de se ajuntar a esse povo. É por uma rendição sincera ao Senhor Jesus, que nos comprou com o sangue dele lá na cruz do Calvário. Você veio aqui nessa noite talvez por curiosidade para saber sobre esses assuntos do fim. Deus usou a sua curiosidade para te trazer aqui hoje para ouvir esta pergunta: você está preparado? Jesus voltará. A Bíblia toda fala sobre isso. Esse é o assunto mais falado em toda a Bíblia. A volta do Senhor Jesus é anunciada em toda a Escritura 2.400 vezes. Vocês acham que isso é por um acaso? A menção à volta do Senhor Jesus em 66 livros acontece 2.400 vezes. Você acha que isso é por um acaso? Não é. Não é. E hoje você está ouvindo isso. O Senhor Jesus virá. E a vinda dele significa alívio para os angustiados e atribulados. A vinda dele significa a conclusão da obra da redenção. Ele nos salvou, ele pagou pela nossa redenção lá na cruz do Calvário. Ele prometeu que um dia viria, e quando ele voltar, encerra-se essa história. Porque nós seremos salvos e reunidos
ao Senhor por toda a eternidade. É o triunfo final do Cordeiro que foi morto sem abrir a sua boca. É o triunfo daquele que foi contado entre os transgressores. É o triunfo daquele que morreu, se entregou por nós e foi humilhado na cruz. É o triunfo daquele que subiu ao trono, à mão direita de Deus Pai, e aguarda para um dia vir e julgar os vivos e os mortos. É o triunfo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o encontro da igreja com o seu Salvador. Irmãos, você pode se ocupar com muitas coisas, na vida da igreja e fora da igreja, no que comumente a gente chama de vida secular, mas deixa eu dizer algo para você: nenhuma ocupação nossa pode tirar do nosso coração essa santa expectativa pela vinda de Jesus. Nenhum desejo nosso pode ser mais profundo do que isso. O desejo de realização profissional, o desejo de realização relacional, o desejo de realização de sonhos, de viagens, tudo isso é absolutamente legítimo, mas nenhum desses desejos pode ser maior do que o desejo de ver o céu se abrindo e o nosso Senhor descendo com poder e grande glória. Eu temo que, infelizmente, a igreja do século 21, ela parou de olhar para os céus. O salmista dizia: o servo, ele tem a sua esperança sempre nas mãos do seu Senhor. Ele está fazendo a referência aos escravos que ficavam esperando sempre que o seu Senhor fosse generoso com ele, em algum momento. Nós somos filhos de Deus, a nossa esperança precisa estar nas mãos do Senhor. É para Ele que temos que olhar, é Ele quem vai salvar a nossa pátria. É Ele que vai salvar a nossa alma, é Ele que salva a nossa família, é com Ele que nós devemos nos preparar para se encontrar. O Senhor Jesus virá. Você está preparado? Em terceiro lugar, esse texto fala que quando o Senhor Jesus voltar, essa história vai se encerrar e um grande juízo começará. Eu disse para vocês que quando Jesus fala sobre a sua segunda vinda, ele fala sobre algo doce e sobre algo amargo. O doce é o sabor que haverá nos lábios de todos aqueles que creem, mas o amargo será o gosto que haverá no coração e nos lábios de todos aqueles que negligenciaram esta mensagem. E quanto a isso, o Senhor Jesus usa duas parábolas no final desse texto para fazer um alerta. A primeira parábola é a parábola da figueira. Eu citei isso para vocês alguns dias atrás e vou repetir. Naquela época eles não tinham folhinha, como a gente tem, calendário. Eles não tinham celulares como nós temos, com tecnologia, que nos faz saber que dia que vai acontecer a data do nosso aniversário daqui 10 anos, se você quiser pesquisar. Eles não tinham isso. Como é que eles sabiam que a primavera estava chegando? Como que eles sabiam que o verão estava começando? Eles sabiam isso observando a criação, observando a natureza, observando o florescer das árvores, das frutíferas. Eles sabiam disso observando a lua, observando o sol, observando o tamanho de cada um dos dias. Eles faziam isso assim. E Jesus usa exatamente esse exemplo para dizer o seguinte: vocês não têm como saber nem o dia nem a hora, como eu mesmo que sou o Filho não sei. Nem os anjos sabem, vocês também não sabem. Mas vocês sabem prever o tempo pela observação, não sabem? Então prestem bem atenção, que eu estou dando para vocês muitas pistas a respeito de quando será esse dia. Observem o mundo ao redor de vocês. Fiquem preparados. Ele emenda isso com a seguinte história: se um pai soubesse a que horas que o ladrão entraria na sua casa, o que ele faria? Ele ficaria precavido. Então, se vocês lerem o mundo ao redor de vocês, qual é o dever de alguém que percebe que algo está para acontecer? O dever é o dever de ficar preparado, ficar em alerta. E nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando disso sempre. E é isso que essas parábolas que Jesus propõe, elas sugerem que a gente que não tem como saber a data nem a hora, mas que a gente faça uma leitura do tempo e se prepare. Eu não sei que dia que vai ser, mas eu sei o contexto desses dias, porque Jesus está me dando o contexto desses dias. E eu tenho que estar preparado, e não apenas preparado, mas eu preciso compartilhar esta mensagem com outras pessoas, por amor, por amizade, por misericórdia, para que as pessoas também se preparem para esse dia. Nós precisamos fazer isso. O apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, de 1 a 6, ele diz assim:
Irmãos, relativamente ao tempo e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Ele está dizendo, olha, vocês sabem muito bem o que Jesus falou. Versículo 3, quando andarem dizendo, prestem bem atenção, e percebam o que acontece no nosso tempo. Veja o que Paulo diz à igreja. Quando andarem dizendo paz e segurança, o discurso que a gente ouve o tempo inteiro por aí, o discurso de um mundo unido, um discurso de um mundo politicamente correto, um discurso de paz, um discurso de segurança para as nações. Quando andarem dizendo por aí paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a quem está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que o dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Por isso que você não vai ler na cartilha da ciência do nosso tempo, você não pode ler na cartilha da cultura do nosso tempo, você não pode se enquadrar na cartilha do politicamente correto no nosso tempo. Nós cristãos não temos a autorização para acreditar naquilo que as mídias dizem. Nós temos que acreditar e olhar para as Escrituras, porque o nosso Deus nos revelou esta palavra, nos ensinou isso. O próprio Senhor Jesus disse o que aconteceria, nós estamos vendo acontecendo, e nós não podemos dormir como os demais. É isso que Paulo está dizendo. Eu imagino o desespero do apóstolo Paulo se ele estivesse nos nossos dias, vendo a igreja abraçar, concordar e defender coisas que combinam com o pensamento da cultura do nosso tempo, que resiste ao Senhor Jesus, mas de maneira nenhuma combina com as Escrituras. Imagina o desespero do apóstolo Paulo vendo a igreja dormindo no século 21, achando que está tudo ótimo, que está tudo bem, perdendo os filhos para o mundo, perdendo os filhos para coisas como ideologia de gênero, que não se sustenta nem biologicamente, quanto mais religiosamente falando. Eu imagino o apóstolo Paulo nos vendo nesse tempo, pacatos, passivos, engolindo tudo, e achando que é tudo normal. Eu penso que diferente daquilo que ele disse para a igreja de Tessalônica, ele dizia, vocês esqueceram de tudo? Vocês não lembram mais do que Jesus disse? Vocês não estão ouvindo o mundo propondo paz e segurança, vamos todos viver em paz, concorda com tudo que eu digo, eu concordo com tudo que você fala, e vamos viver em paz. Essa paz não é a paz promovida pelo Senhor, essa paz não é a paz daquelas bem-aventuranças que diz, bem-aventurados os pacificadores, porque quando o Senhor Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores, Ele está dizendo, bem-aventurados aqueles que anunciam o Evangelho, e propõem para os homens a oportunidade de paz com Deus. Porque quanto à paz entre nós, o próprio Senhor Jesus disse, eu vim para colocar pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, mãe contra filho, filho contra mãe. Por quê? Por causa do meu nome, porque aqueles que creem em mim sabem que eles vão viver para mim, por mim, aguardando o dia em que eu voltarei. Então não confunda a paz, não confunda a paz que Jesus veio anunciar com essa paz que é anunciada globalmente, que propõe acordos e que propõe negociação de princípios e de valores. Não é essa a mensagem do Evangelho. Tem muita gente que diz, mas pastor, o Evangelho não é aquela mensagem de amor, de paz e amor, estilo Woodstock, estilo John Lennon, estilo os hippies. Não é isso, o Evangelho não é isso. O Evangelho é uma denúncia de que os homens pecaram, que eles estão todos perdidos e que eles carecem de Deus.
A mensagem do Evangelho é a mensagem de que um Deus santo, gracioso e amoroso sentiu compaixão de gente pecadora, inimigos de Deus. E quando nós ainda éramos inimigos de Deus, Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o Filho dEle, para que nenhum de nós morresse, mas que crendo em Cristo Jesus nós fôssemos salvos. A mensagem do Evangelho é que quem crer em mim será salvo, mas por outro lado, mediante o sacrifício que Cristo fez, quem não recebe esse sacrifício, receberá uma condenação eterna. Essa é a paz do Evangelho. É a paz entre Deus e os homens. Mas em lugar nenhum, a Bíblia diz que nós viveríamos em paz com esse mundo. Muito pelo contrário, Jesus diz: perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Se levantaram contra mim, vão se levantar contra vocês. A prova disso é que eles se levantaram contra os apóstolos. Eles se levantaram contra a igreja do primeiro século. Eles se levantaram contra a igreja na Idade Média. Deturparam a igreja, desconfiguraram a igreja e transformaram a igreja que nasceu com os apóstolos numa seita herética. O Senhor Jesus foi misericordioso com a igreja e fez com que nós voltássemos para as Escrituras. Mas o que está acontecendo nos nossos dias é novamente um distanciamento das Escrituras, a troco do politicamente correto, desse amor piegas que é ensinado por aí, que todo mundo precisa ter. Um amor que não tem coragem de dizer a verdade para as pessoas. E a verdade é, se você não reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a parte que te cabe é no inferno. Isso é duro, mas é algo que a gente precisa saber. Porque o simples fato de você crer em Deus não significa que você vai para o céu. Tiago, lá no primeiro capítulo da epístola, ele diz: os demônios, eles creem em Deus e eles até tremem. Isso não significa que eles vão para o céu. Mas eu preciso crer em Deus. Eu preciso crer no seu Filho. Eu preciso reconhecer que eu sou um pecador. E eu preciso reconhecer que salvação somente através do único caminho, que é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. O Senhor Jesus voltará. Você está preparado? Naquele dia, aqueles que se encontrarem rebeldes, resistentes à mensagem do Evangelho, não terão mais um advogado, mas terão um juiz. E aí não haverá mais escapatória. Nessa noite, você ainda está diante de um Deus que oferece graça e misericórdia. Jesus disse: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Deixai diante de mim o fardo de vocês que é pesado. E eu quero te perguntar, qual o fardo que você está carregando hoje? Talvez o fardo da culpa. E o fardo da culpa faz com que eu me sinta tão, mas tão distante de Deus, que eu tenho um pensamento: esse negócio não é para mim, porque eu sou alguém muito culpado, para que o Senhor Jesus me ame. O Senhor Jesus veio buscar e salvar gente como eu e você, culpados, que precisam de perdão. Talvez o fardo que você carrega é o fardo da religião dos seus ancestrais. Eles creram numa coisa, talvez equivocadamente, e você pensa: eu preciso levar isso adiante. E eu faço uma pergunta para você: o fato de alguém ter cometido um erro e aprendido algo errado no passado, significa que por tão somente você fazer parte de uma tradição, você precisa continuar no erro? Será que é assim mesmo? Ou será que Deus nos deu inteligência e emoção para que a gente pudesse inclusive corrigir os erros da geração passada? Então pense nisso. Você não é obrigado a defender ou a crer em algo que está equivocado, simplesmente porque no passado alguém te ensinou assim. Talvez o fardo que você carregue seja o fardo da meritocracia. Você fala: não, eu vou tentar conseguir esse negócio fazendo tudo certinho. Eu não vou fumar, eu não vou beber, eu não vou cometer nenhum crime. Deixa eu dizer para você, esse fardo é pesado demais para você carregar, porque nenhum de nós consegue acertar em todas as coisas.
E é exatamente por não conseguirmos que Jesus veio uma vez e pagou e abriu um caminho para que nós fôssemos salvos. E Ele disse: eu voltarei, e no dia que eu voltar, eu vou reunir todos aqueles que creram em mim. Jesus voltará. Você precisa fazer parte desse povo. E para fazer parte desse povo, você precisa apenas crer em Cristo Jesus, reconhecer que é um pecador e pedir que Ele te ajude. E Ele, que é um Deus de graça e misericórdia, te ajudará. Isaías disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Hoje o Senhor está perto de nós. Invoquemos o nome do Senhor, busquemos o seu amor e a sua graça, para que um dia, quando Ele surgir, a gente cante de alegria e não tente se esconder, como os homens ímpios tentarão se esconder naquele dia. Meu desejo como pastor de vocês é que todos que eu estou vendo aqui façam parte daquela grande multidão que vai celebrar a vitória do Cordeiro junto naquele dia.